Som. Oi, 2. Mais ou menos 10 segundos aqui. Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês nessa manhã de domingo, e nós queremos desejar que você tenha um dia abençoado pelas mãos do Senhor Jesus, nesse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu. E nós queremos dar início à nossa EBD online. Nós que estamos aqui diretamente do templo da Igreja Batista do Calvário, mais precisamente da nossa sala de oração, onde nós improvisamos o nosso estúdio para transmissão ao vivo dos nossos cultos. E nesta manhã, eu creio que Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração. Tenho certeza que Deus falará fortemente ao seu coração nesta manhã. O tema que Deus colocou no meu coração para que eu possa compartilhar com você é: por que o mal nos atinge? Eu tenho certeza que Deus, por meio dessa mensagem, dessa palavra, falará claramente ao seu coração, principalmente nesses dias tão tribulosos, difíceis que nós estamos enfrentando. Antes de darmos início à nossa manhã de adoração, está aqui conosco a nossa irmã Érica, ministra de louvor, e eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, que está no Salmo de número 118, versículo 24, em que o salmista nos diz: este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele, amém? Esse dia foi o dia que o Senhor fez, portanto, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Que a alegria de Deus, a alegria vinda do Espírito Santo possa transbordar a sua alma e o seu coração na presença deste Deus maravilhoso. Vamos orar e daqui a pouquinho nós estaremos entoando algumas canções de adoração ao nosso Deus e a palavra ministrada ao seu coração nesse dia. Fecha os seus olhos, mas antes de orar, eu quero te pedir, como é de costume aqui, o pastor Anderson sempre pede: compartilhe, meu irmão, minha irmã,
esta live, essa transmissão para o maior número de pessoas ao seu alcance, porque eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração nessa manhã, e é uma maneira de nós sermos instrumento nas mãos do Senhor, é compartilhando aquilo que é bênção, aquilo que é bom. Então compartilhe essa transmissão, chame o pessoal lá do grupo do WhatsApp, de outros grupos, e compartilhe para que essas pessoas ouçam a palavra de Deus nesse dia. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai amado e Pai santo, nós te bendizemos e rendemos graças ao Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Te pedimos, ó Deus, a graça sobre as nossas vidas nessa transmissão, a graça sobre a vida de cada ouvinte da Tua palavra nesse dia, Senhor. Que tudo concorra para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado nesta manhã. Te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar com a nossa irmã Érica, daqui a pouquinho nós retornamos. Aleluia. É sempre um privilégio podermos adorar o Senhor. Convide o Espírito Santo, meu irmão, para estar com você aí na sua casa, dentro do seu lar, porque Ele é maravilhoso e Ele tem cuidado de nossas vidas. Aleluia, Jesus. Santo, Santo Tu és, Pai. Nós te louvamos pela Tua glória, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Sim, Jesus. Santo, 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 Pai. Espírito Santo, ore por mim e leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glórias ao Teu nome, Jesus. Interceda, Pai, por cada um de nós, ó Deus, por cada lar, meu Deus, nesta manhã. Venha falar, Senhor, a cada coração com o Teu poder, Jesus, e com a Tua graça. Ó Deus, venha nos usar com o Teu poder, Jesus, e com a Tua misericórdia. Nós Te louvamos pela Tua glória, pela Tua grandeza, pelo Teu amor que não tem fim, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando,
meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós. Aleluia. Grande é o nosso Deus e digno de todo louvor, toda adoração. Adore este Deus maravilhoso, porque o nosso Deus, ele é digno e não há outro como o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo tu és, Pai. Jesus, glórias ao teu nome, Deus. Nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo, santo tu és, Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
glória a Deus, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos pela tua graça. Meu Deus, permaneça, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Meu Deus, venha usar o teu servo com poder e graça. Que a palavra ministrada nesta manhã, Jesus, venha trazer, Pai, edificação para cada lar, para cada vida, Senhor, que nos acompanha. Desde já nós te louvamos e te bendizemos pelos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus seja uma vez mais com você nesta manhã de domingo, esse dia maravilhoso que Deus nos concede. Louvado seja Deus também pela sua vida que está aí do outro lado, com o coração totalmente receptível à boa, à poderosa, infalível palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Portanto, nesta manhã, eu quero convidar todos vocês a ouvir e meditar naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração nesse dia. Mais uma vez eu aproveito o ensejo e peço para que você compartilhe esse momento da palavra de Deus com seus amigos e amigas aí do Facebook ou de outros meios de redes sociais, e que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta manhã. O tema que nós abordaremos nesse dia é: por que o mal nos atinge? Com certeza você já fez este questionamento: por que o mal nos sucede? Por que o mal nos atinge? Por que estamos vivendo este momento de pandemia? E eu quero que você aproveite aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 até o versículo 18. Eu quero tomar este texto do Evangelho de Lucas como base para a nossa EBD online. E eu quero, de certa forma, compartilhar essa mensagem de Deus ao seu coração. Repetindo o texto, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 até o versículo 18. Amém? Eu creio que você já leu, já encontrou esta passagem aí na sua Bíblia. E vamos ver a palavra de Deus nesta manhã, em que o evangelista Lucas narra o seguinte, dizendo no versículo 11: no dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da cidade, estavam levando para fora um morto, o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E aproximando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A fama dele correu por toda a Judeia e pela terra circunvizinhas. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Amém? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar uma vez mais. Pai amado e Pai santo, nós estamos nesta manhã na tua presença. Te glorificamos porque o Senhor permanece agindo, falando aos nossos corações, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque é a tua mão que nos sustenta em meio a esses dias de adversidade sobre a terra, Senhor.
Pedimos agora a graça do Senhor no compartilhar dessa mensagem aos meus amigos, irmãos e ouvintes que ouvem a Tua palavra nesse dia. Senhor, que esta palavra venha de encontro, ó Deus, à necessidade de cada coração. Que o Senhor nos revele, ó Deus, a Tua vontade por meio dela. Assim oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e louvado seja o nosso Deus. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, tenho dito e repetido aqui na nossa comunidade, na nossa igreja Batista do Calvário, uma realidade. Que realidade é esta? A realidade é que ninguém está isento de ser atingido pelo mal. Ninguém está livre de passar por adversidades na sua vida. E esta é uma verdade contida em todos os textos, em toda a palavra de Deus. Nós encontramos e enfrentamos esta verdade, essa realidade. Enganoso é o evangelho que anuncia que você não passará por adversidades nessa terra. E por mais, amados irmãos e irmãs, que venhamos viver na presença de Deus, mesmo que uma vida de proximidade, mesmo uma vida de intimidade com o Senhor, ainda assim nós não estamos isentos de passar por provações, de passar por adversidades na nossa vida. O texto que nós lemos nos faz menção de uma mulher que foi atingida em cheio pelo mal. Todos nós lemos nessa manhã e nós vemos o triste relato inicial narrado pelo evangelista Lucas, em que esta mãe estava indo de encontro ao cemitério para sepultar o seu único filho. Imaginemos, irmãos, a dor desta mãe que havia já há um tempo atrás perdido seu esposo, havia sepultado seu esposo. Agora estava caminhando juntamente com a multidão, entristecida, rumo a um cemitério fora dos termos de Naim, para sepultar o seu único filho. Dá para imaginar a dor e a dificuldade que essa mãe estava enfrentando naquele dia. E com certeza, amados e queridos irmãos, passava nessas horas no coração dessa mãe este questionamento: por que eu fui atingida por esse mal? Por que estou passando por essa adversidade? E eu vejo que é uma pergunta que nós também nos fazemos nos momentos de tribulação. Com certeza você que me ouve nesta manhã, em algum momento você na vida perguntou: por que eu estou passando por esse mal? O que eu fiz para estar passando por essa tribulação tão ferrenha na minha vida? Era este o questionamento dessa mãe que caminhava chorosa juntamente com a multidão, indo em direção ao cemitério, porque o mal nos atinge. E eu nessa manhã, debaixo da graça do Senhor, eu quero tentar aqui trazer resposta para esse dilema, este questionamento nesses dias. Talvez é o questionamento que você tem feito nesses dias do Covid, do coronavírus, questionamento dessa pandemia, que não é algo local, mas é algo de proporção mundial, proporção global. Todas as nações, de certa forma, foram afetadas pelo Covid. Muitos familiares perderam parentes, e outros estão neste momento internados no hospital ou numa UTI, e às vezes passa este questionamento: por que
estamos sendo atingidos pelo mal. E como eu disse, debaixo da graça de Deus, nesta manhã eu quero compartilhar com você esse estudo bíblico. E nós leremos alguns versículos da Bíblia, tentando, mesmo com as nossas limitações, trazer resposta para esse dilema que angustia a humanidade nesses dias. E o primeiro motivo que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, é que nós estamos num mundo sujeito às aflições. Sim, esta é a primeira verdade, e é uma verdade, uma realidade inevitável. Não há como evitarmos as aflições nesta terra. Nós estamos no mundo sujeito às provações, nós estamos no mundo sujeito às pandemias, sujeito às adversidades da vida. E Jesus, ele deixou isso bem claro nos evangelhos. Mas precisamente esta palavra é endereçada aos seus discípulos, e esta palavra está no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Ele diz essa palavra, de certa forma, trazendo ânimo e conforto aos seus discípulos, dizendo que neste mundo tereis aflições. Então estamos neste mundo onde enfrentaremos, passaremos por aflições nesta terra. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso significa dizer que nós, de certa forma, pelo fato de estarmos neste mundo, nós passaremos por adversidade. E não significa você que pelo fato de nós estarmos na presença deste Deus, como eu disse na introdução desta palavra, que nós estejamos livres ou isentos de passar pelas adversidades da vida. Não estamos isentos, irmãos. Olha aqui que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, em que o sábio Salomão, segundo a sabedoria divina que lhe foi lhe dado, ele vai dizer o seguinte, presta atenção nesta palavra: pois a mesma coisa acontecem aos honestos e aos desonestos. Veja bem, a mesma coisa acontece com os honestos e também aos desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus, presta atenção, e os que não adoram a Deus. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é mau, com quem é pecador, com a pessoa que faz juramento e com a que não faz. Veja bem que a Bíblia, a palavra de Deus, está sendo clara aos nossos corações nessa manhã. Nós somos atingidos pelo mal, pelo fato de estarmos vivendo neste mundo. E a aflição, amados irmãos, não escolhe classe social, não escolhe cores, não escolhe quem ela vai afligir. Ela vem tanto para a pessoa piedosa, a pessoa que está com o coração voltado para Deus, como também para aquela pessoa que ainda não está com o coração voltado para Deus. A aflição, o mal vem tanto para a pessoa justa, como também para as pessoas injustas. Esta é uma realidade, amados irmãos. Agora cabe a nós enfrentarmos as adversidades do dia mal, das adversidades que nós passamos nessa terra. Veja que é o que a palavra de Deus nos garante, é a palavra de Deus nos afirma. Volto a dizer que pelo fato de você estar na presença do Senhor, nós não estamos livres de ser contagiados por esse vírus.
Não estamos, irmãos amados, e esta é uma triste realidade que, como pastor e mensageiro de Deus, eu tenho que trazer ao seu coração. Então, porque o mal primeiramente nos atinge pelo fato de nós estamos neste mundo. Nós habitamos num corpo carnal, físico, alimentamos de certa forma dessa terra. A Bíblia chega até a dizer que o sol nasce tanto para o justo, como também para o injusto. É assim, amados. Se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que como tiveram as suas vidas, de certa forma, com adversidades, os personagens bíblicos. Poderíamos aqui passar a manhã inteira nomeando personagens que passaram adversidades e aflições na terra. Então, simplesmente pelo fato de nós estarmos nessa terra, nós somos atingidos pelo mal. Segundo lugar, por que nós somos atingidos pelo mal? Simplesmente devido à ação impetuosa de Satanás, amado. Sim, esta é uma outra realidade inevitável. Nós estamos num mundo sujeito, mas há também por detrás uma ação impetuosa do inimigo de nossas almas, tentando, irmãos, de certa forma, nos afligir nas nossas vidas. Então, em segundo lugar, porque o mal nos atinge, é simplesmente devido à ação impetuosa de Satanás. Olha aqui que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 10, dizendo que o diabo vem senão para, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Nós vemos que Satanás, ele está agindo, atuando na terra, tentando de certa forma afligir o coração das pessoas. Não é isso que de certa forma descreve o nosso irmão Pedro na sua carta, em que ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para que você leia e compreenda essa realidade. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: irmãos, sede sóbrio e vigiai, pois o vosso adversário, quem é o adversário do crente, do cristão, senão o diabo, amados? Ele diz: vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda não distante de nós. Entenda isto, que ele anda em derredor, diz o texto, rugindo como leão, procurando oportunidade para nos afligir, para causar o mal nas nossas vidas, para simplesmente nos tragar. Esta é uma outra realidade da palavra de Deus, pela qual nós somos atingidos pelos males da vida. Satanás, ele ruge como leão, tentando nos derrubar, e boa parte das lutas e adversidades que nós passamos, de certa forma nós não podemos esquivar a ação diabólica, a ação do adversário que é Satanás, em relação à nossa vida, à nossa casa e à nossa família. Mas o conselho de Deus para você nesta manhã, o apóstolo Pedro também diz, ele diz: o qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos que estão cumprindo entre vós, se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então nós precisamos resistir firmemente diante das astúcias arquitetadas pelo diabo. É tanto que Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 7, também nos aconselha, dizendo que nós não devemos dar lugar para o diabo, porque simplesmente o diabo, ele é o semeador de aflições nas vidas das pessoas. Então o conselho é permanecermos firmes, o conselho, irmãos, é sermos sóbrios, o conselho é não dar lugar, ocasião para esse adversário
tão ferrenho nas nossas vidas. E essa é uma luta diária. Enquanto nós vivermos na face dessa terra, passaremos por adversidades e aflições provocadas pelo vil tentador de nossas almas, que é o diabo. Mas cabe a nós, amados, estarmos em vigilância constante e não dar lugar ao diabo. Mas uma boa notícia em meio a essa situação, que o diabo só pode atuar contra as nossas vidas segundo a permissão de Deus. Quer ver uma passagem que declara isso? Na vida de Jó. O próprio Satanás chegou diante do Senhor e disse: olha, Jó teme ao Senhor, porque o Senhor cercou de bens e de fartura. Toca nele, toca na saúde, e não verá que ele blasfemará acerca da sua face. Toca nos seus bens, toca na sua saúde, na sua família. E assim Deus permitiu que Satanás atuasse contra a vida de Jó, mas certo, com a permissão de Deus. Então, amados, o segundo motivo pela qual nós enfrentaremos ou passaremos por adversidades na nossa vida, devido a uma ação impetuosa do inimigo de nossas almas. Mas em terceiro lugar, eu quero também dizer porque o mal nos atinge. O mal nos atinge devido ao estilo de vida que a pessoa escolhe. Muitas das vezes, amados, nós culpamos sim o diabo como se fosse o culpado de todas as tragédias deste mundo. Entende isso? Mas eu quero te dizer que nem tudo é ação do diabo. O diabo age. Eu acabei de falar aqui no segundo tópico do nosso estudo nesta manhã. Mas em terceiro lugar, o mal nos atinge devido ao estilo de vida que nós escolhemos. O que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7? Está dizendo assim: não vos enganeis, nem vos deixeis escarnecer, pois tudo que o homem semear, ele ceifará. Veja que é devido ao seu estilo de vida que você escolhe viver nessa terra, que de certa forma você colherá o resultado desse estilo de vida. A palavra de Deus também diz que o salário do pecado, ele traz morte, é a morte. Significa dizer que dificilmente você passará por essa vida de pecado sem trazer o resultado funestos e trágicos na sua vida. Talvez você nesse dia está passando por adversidades devido às suas escolhas que você fez no passado. São atitudes, são ações que você tomou sem buscar a graça e a sabedoria de Deus na sua vida, e hoje, de certa forma, você está colhendo frutos devido à vida que você viveu no passado, meu irmão, minha irmã. Então, nem tudo é culpa do pecado, nem tudo é culpa do diabo. Muitas pessoas estão sendo atingidas pelo mal devido ao estilo de vida que tem levado. O vício, né? Se a pessoa, de certa forma, se entrega aos vícios nesses dias, dorme mal, alimenta mal, bebe, fuma. Qual é o resultado da saúde dessa pessoa nesses dias? Entende que tudo às vezes é resultado, irmãos. Essa pessoa está propensa a adquirir com facilidade um câncer. Somente nesses dias que nós estamos vivendo, em que esse vírus chamado Covid, ele ceifa a vida daquelas pessoas que de certa forma não teve a cautela, a preocupação de cuidar da sua saúde. São as pessoas mais vulneráveis,
que não tenha preocupação de cuidar do seu corpo, do seu organismo, e essas pessoas estão fragilizadas, de certa forma, a essas transmissões de enfermidade, de vírus que permeiam o ar sobre a população nesses dias. E eu digo, irmãos, que é danoso viver uma vida de acordo com os padrões deste mundo. É danoso a pessoa querer escolher viver de acordo com os padrões deste mundo. Quantos que têm optado ainda nesses dias, amados, a escolher, a viver uma vida totalmente afastada do Senhor? De certa forma, este afastamento traz sobre si coisas horrendas sobre a vida da pessoa. Olha aqui que diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas o homem vive se metendo em astutícias. Salomão novamente nos falando, amados irmãos, que Deus nos fez da maneira que bem propôs o seu coração. Mas veja que este homem vive se metendo em astúcias, metendo em tribulações, boa parte das tribulações e adversidades que nós passamos nessa terra, são tribulações provocadas também por nós. Eu costumo dizer o seguinte, que há a tribulação, que há pessoas que passam por tribulações, as tribulações vêm sobre a vida dela, mas há outras que se metem em tribulações e adversidades na vida. Você já viu aquela pessoa que vive entrando em problema? Você já viu aquela pessoa que quando está tudo calmo na vida dela, ela procura um jeito de criar um problema para entrar? Sim, muitas das vezes acontece com a vida de algumas pessoas. Então veja bem que o mal nos atinge devido ao resultado, o estilo de vida que a pessoa escolhe viver na face desta terra. Nem sempre é culpa do diabo. Mas em quarto lugar nesse estudo, amados irmãos, eu quero trazer porque o mal nos atinge e findar com este ponto aqui. E esta é a parte mais difícil de aceitar e até de entender. Talvez você não saiba, mas há adversidades, há males que nos atingem simplesmente por causa a vontade permissiva de Deus nas nossas vidas. Sim, Deus pode nos levar ao mal às vezes. Não veja isso como um Deus mau, um Deus sanguinário, um Deus que tem prazer em nos moer. Não, irmãos. Quando Deus nos permite que nós sejamos atingidos pelo mal, Ele permite isso com um propósito claro e objetivo na sua palavra. Quando Deus nos permite sermos atingidos pelo mal, é simplesmente pelo nosso amadurecimento, o nosso crescimento e também para nos disciplinar. Palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o versículo 7 nos fala isso. Veja bem o que está escrito aqui pelo escritor de Hebreus, em que ele diz o seguinte: se sofreis correções, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Então muitas das adversidades que nós passamos simplesmente é da vontade permissiva de Deus e tem um propósito, irmãos, de trazer a nós disciplina, correção para as nossas vidas. É tanto que ele traz aqui, ilustrando acerca de um pai, e ele pergunta: pois qual é o filho a quem o pai não corrige?
Se não há correção, não é um filho, é um bastardo mal criado. Então, às vezes é necessário o pai corrigir o filho, disciplinar os filhos. E muitas das vezes Deus, o nosso Pai, vai usar do calor das adversidades para nos corrigir. Essa é uma parte difícil de aceitar e às vezes até mesmo de entendermos, irmãos. Deus nos disciplina com adversidades. É como o ouro que é levado ao fogo, e que quanto mais é levado ao fogo, mais puro se torna o ouro. Assim diz o texto sagrado, que Deus prova o coração dos seus filhos. Não foi assim com o povo de Israel? Diz que Deus levou o povo para o deserto para provar, para saber o que de fato estava no coração daquele povo, amados e queridos irmãos. Mas o texto continua dizendo no versículo 6 do capítulo 12 de Hebreus: pois o Senhor corrige a quem ama. E olha aqui que diz a parte B do versículo, que Deus açoita todo o filho a quem recebe. Então, às vezes, é necessário Deus nos açoitar por meio das tribulações, por meio das adversidades, porque isso vai proporcionar disciplina ao nosso coração. Por que a Bíblia nos compara como ovelha, irmãos? Nós não conseguimos ser guiados pelos nossos próprios corações. Uma ovelha se perde, se desgarra com facilidade do rebanho. Para isso ele colocou o supremo pastor, que é Jesus, para de vez em quando com seu cajado nos direcionar o caminho, mas às vezes dá uma cajadada na nossa cabeça. Isto é as aflições. São as disciplinas que Deus nos submete, pois o Senhor corrige a quem ama, somente quem ama. São, de certa forma, afligidos ou de certa forma corrigidos pela mão deste Deus, o bom pastor de nossas almas. Versículo 7, aconselha dizendo: se sofreis correção, Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas olha que diz o versículo 8: mas se estáis sem disciplina, do qual todos são participantes, então sois filhos, e sois bastardos, melhor dizendo, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiram e os respeitávamos, e não nos sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos e viveremos? Pois eles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia. Ele, porém, para o vosso proveito, presta atenção, para o vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Oh, que maravilha desse Deus! Imagina, seres tão frágeis, tão falhos, pecaminosos, e aí o Senhor diz que nos corrige, irmãos e irmãs, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11, e eu encerro essa palavra aqui dizendo: ora, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Não, irmãos. Você já reparou que no momento de adversidade você chora? Você às vezes resmunga? Você se pega se perguntando por que o mal me atingiu? Porque fui aflito por essas adversidades na minha vida. E muitos irmãos nesses dias têm feito este questionamento. Mas a palavra de Deus diz: ora, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria. Eu nunca vi ninguém alegrando, tendo êxtase, pulando de alegria em meio à tribulação, se bem que é um conselho bíblico.
Romanos capítulo 5, daqui a pouco eu leio esse versículo. Ora, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Depois, entretanto, ele produz fruto de justiça pacífico naqueles que têm sido exercitados por ela. Portanto, levantai as mãos descaídas e os joelhos vacilantes, e fazei caminho reto para os vossos pés, a fim de que não desvie o que é manco, assim que seja curado. Irmãos e irmãs, olha o que está escrito no Salmo de número 119, versículo 71. Experiência vivida pelo salmista em meio à aflição, e quando ele foi atingido pelo mal, amados irmãos, ele diz o seguinte: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Foi bom eu ter passado por esse mal, foi bom eu ter passado por essa luta, porque só assim eu aprendi os seus estatutos. Irmãos, as lutas da vida, as tribulações da vida, irmãos, é a escola que Deus nos submete com a finalidade de aprendermos os seus estatutos. Há pessoas que conhecerá mais acerca de Deus no meio da luta, da tormenta, às vezes simplesmente do que dentro de uma igreja. Sim, eu posso dizer isso, porque a tribulação nos leva, irmãos, a nos prostrar diante de Deus. As lutas nos levam a colocar a nossa boca no pó, amados irmãos, e é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Nesse dia em que este mal tem atingido a humanidade, quantas são as pessoas que se julgavam altiva, soberba, nesses dias têm dobrado, irmãos, dobrado seus joelhos e clamado a Deus. Até aquelas pessoas que não, de certa forma, pertencem ao Senhor, em meio à luta, tem que se encurvar debaixo das mãos do poderoso Deus. Mas veja a experiência passada pelo nosso irmão Jó. Falar de luta, falar de dia mau, falar de tribulação, de adversidade, e não falar de Jó, irmãos, se torna algo quase impossível nesses dias. Nós sabemos do sofrimento que Jó passou. Jó perdeu seus filhos todos de uma vez. Jó perdeu seus bens todos de uma vez. Jó perdeu a sua saúde, irmãos e irmãs. Jó foi contagiado naqueles dias pelo vírus em que tomou conta do seu corpo. Mas Jó, lá no capítulo 42, versículo 4, e em todo o seu livro você não vê Jó dizendo, atribuindo falta alguma ao Altíssimo em meio àquela luta. Jó simplesmente chega no capítulo 42, no versículo 4, ele vai dizer que antes dessa luta, antes dessa prova, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo, me humilho no pó e na cinza. Aleluia, irmãos e irmãs. A luta nos leva a conhecer acerca da grandeza desse Deus. Mesmo Jó sendo um homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal, ele disse com as suas próprias palavras que antes ele só conhecia Deus no ouvir falar, mas precisou Jó ser submetido aos males da vida, para lá no fim ele chegar a dizer: agora é diferente, os meus olhos
te vê, ó Deus, os meus olhos te vê, Senhor. Que maravilha, irmãos e irmãs. É nas tormentas, nas adversidades, que nós teremos consciência e conhecimento acerca desse Deus poderoso e maravilhoso. Olha aqui que está escrito, nós estamos no estudo bíblico, Romanos capítulo 5, no versículo 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar nas tribulações, veja o paradoxo desta palavra. Mas veja bem que Paulo está escrevendo para cristãos em Roma, para crentes, pessoas que foram alcançados pela graça remidora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que, Paulo? Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Versículo 5: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma palavra, Romanos capítulo 8, no versículo 28, vai dizer: e sabemos que todas as coisas, amados, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Passamos e passaremos por adversidades. Não estamos isentos de sermos atingidos pelo mal, mas a palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu irmão? Você que está da sua casa, você de fato tem amado ao Senhor? Veja que este é um mandamento. Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento e de toda a sua alma. Então todas as coisas, esta pandemia, é difícil falar, é difícil entender, mas está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós que servimos o Senhor, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle da sua casa, da sua vida, Ele não perdeu o controle das nações. É tanto que o profeta Jeremias vai dizer que Deus considera as nações como se fosse uma gota de água, amados. Dá para compreender a dimensão e a grandeza deste Deus soberano. Mas eu trago para vocês aqui uma boa notícia nesta manhã. A boa notícia e a melhor notícia nesta manhã é que Deus, Ele pode intervir em todas as circunstâncias ou situações na nossa vida, irmãos. Ele pode intervir, Ele pode agir nas nossas vidas. Essa é a melhor notícia. E o texto que nós vemos lá no início, lembra da tribulação vivida pela viúva de Naim? Nós vemos a intervenção do Senhor Jesus neste texto, amados. A palavra de Deus nos fala que ela estava indo sepultar o seu único filho. Uma grande multidão ia com ela. Jesus vem e intervém na história triste desta mulher. Jesus, que vinha também com uma grande multidão, a primeira ação que nós vemos da parte de Jesus é que Jesus, vendo-a, eu quero que você saiba desta verdade, Jesus
te vê em meio a esta pandemia. Jesus te vê em meio a este vale de sombra da morte. Jesus te contempla em meio aos caos, ao caos, o olho dele está sobre a sua vida nesse dia. Segunda realidade no texto é que Jesus não somente viu aquela mulher, mas ele sentiu compaixão por ela. O texto diz: íntima compaixão pela vida daquela mãe. Segundo, Jesus também compadece pela sua vida. Jesus compadece dos seus filhos nessa terra. Jesus se compadece da sua igreja, que está inserida em meio a este mundo que nós estamos vivendo. A pandemia, ela vem tanto para o descrente, como também para o crente, mas a diferença é que o olhar de Jesus, a compaixão de Jesus, está sobre a igreja dele nessa terra. Mas, terceiro, diz que Jesus se aproximou, amados, está aqui no versículo 14, veja a intervenção de Jesus em meio ao caos. Ele viu, ele sentiu, mas ele também se aproxima, amados. Diz que Jesus se aproximou daquela mãe. Assim também Jesus se aproxima de cada um de nós. Ele não está distante, ele é Deus de perto, mas é também o Deus de longe, amado. Ele diz que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele se aproxima dos seus filhos, como se aproximou dessa mãe. Mas ele não somente vê, ele não somente ouve, ele não somente sente compaixão, ele não somente se aproxima, mas ele intervém, ele age como agiu naquele dia. A Bíblia diz que Jesus chega próximo ao esquife daquele caixão, ele dá uma ordem àquele jovem, dizendo: jovem, levanta-te. E aquele jovem levantou, reviveu para a glória do nosso Deus. Amados e queridos irmãos, nós temos um Deus, um Senhor que vê, que sente compaixão, que se aproxima e também age para a glória do nosso Deus. Amados irmãos, eu concluo esta palavra dizendo o seguinte: mas se ele não agir, pastor, mas se Deus não agir da forma que nós estamos pedindo, pastor, se Deus não fazer nada neste caos dessa pandemia, se Deus não intervir nesses dias maus que nós estamos atravessando, eu te digo que Deus permanece assentado no alto e sublime trono. Eu te digo que ele permanece soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Se Deus não agir da forma que queremos, ele nos dará graça para suportar esta pandemia, amados irmãos. Não foi assim o nosso irmão, o apóstolo Paulo, em que ele diz na sua carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, que havia orado 3 vezes para que o Senhor afastasse o espinho da sua carne. Chegou o ponto de Deus dizer: Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne, eu não vou tirar você desta aflição, do mal que te atingiu, Paulo, mas vou fazer o seguinte: te darei graça. A minha graça te bastará, Paulo. Oh, que maravilha, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Deus, que não nos desampara no dia mau. A graça dele é suficiente, amado. Se não acontecer nada nesta pandemia, a graça dele estará sobre a sua vida, estará sobre a nossa vida, e isso, irmãos, tem que ser o suficiente para nós enfrentarmos as adversidades nesse mundo tenebroso. A graça nos é suficiente. Nem sempre Deus tirará os espinhos,
Nem sempre Deus afastará os obstáculos da nossa vida. Nem sempre Deus nos isentará de sermos atingidos pelo mal. Mas Ele dirá a nós: a minha graça é o suficiente. A minha graça te basta. Quer mais uma palavra confortadora em meio à adversidade? Ele diz que estará conosco todos os dias. Essa era a certeza de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da pandemia, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Essa é uma certeza, irmãos, que nós jamais deveremos abandonar no nosso coração. Você precisa ter essa certeza de que Deus é contigo, de que Deus é poderoso sim para intervir, mas se Ele não intervir, a graça dEle estará sobre a sua vida. Se Ele não intervir, a presença dEle estará conosco todos os dias. Eu concluo com o último texto. É bom meditarmos na palavra desse Deus. Hebreus, deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 10, amados. Nosso estudo nesta manhã, que tem como tema: por que o mal nos atinge? Hebreus capítulo 10, eu gosto demais dessa passagem. Essa passagem me conforta. Preguei recentemente aqui na igreja. O escritor de Hebreus diz, irmãos, no versículo 35, no capítulo 10: não abandoneis, pois, a vossa confiança. Não abandone a sua confiança. Quando você for atingido pelo mal, irmãos, não abandone. Talvez eu tenha falado para pessoas que têm esmurecido nesses dias. Uma situação que parece não ter fim, não acabar. Quando será, pastor? Palavra de Deus, de consolo para você: não abandone a sua confiança, porque a sua confiança tem grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, persevere, meu irmão, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda dentro de pouco tempo, aquele que de vir, virá e não tardará. Brevemente o nosso Senhor, o Rei da Glória, virá. Mantenha a sua confiança. Persevere em servir o Senhor em meio à adversidade. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a perdição. Não, nós não somos desses. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que fazer diante deste dia? O que fazer nesses momentos? Se renda ao Senhor de todo o seu coração. Peça para Ele fortalecer a sua fé nesse dia. Não abandone a sua confiança. Tenha paciência. Amém? Nós vamos cantar uma canção. E daqui a pouquinho eu volto para fazer uma oração exclusiva para você que está em casa. Você que permaneceu ouvindo esta palavra. Você que está impossibilitado de congregar, de reunir no templo. É para você que eu quero fazer essa oração. Eu quero orar também pela vida daquelas pessoas que foram atingidas pelo mal nesses dias. Essas pessoas que foram infectadas, outras suspeitas. Quero orar por você que está desanimado. Quero orar por você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Eis o melhor dia. Eis o melhor momento. A Bíblia diz que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você nesta manhã ouviu a palavra de Deus ministrada com clareza, com auxílio e a graça do Espírito Santo. Não endureça seu coração. Persevere em ser fiel a este Deus. Persevere em confiar no Senhor. Vamos louvar o Senhor com a nossa irmã Érica e daqui a pouco eu volto para orar e interceder pela sua vida.
Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Senhor Deus. Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua na sua soberania, assentado em um alto e sublime trono. Mas eu creio que Deus está fazendo, eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está operando. Só pelo fato de você estar aí ouvindo e recebendo de bom grado esta palavra, amado, Deus está fazendo, Deus está agindo. Nós queremos neste momento orar e interceder pela sua vida nesta manhã. Eu queria que você rendesse a sua vida aos pés do Salvador, entregasse de fato todos os seus anseios e preocupações na mão daquele que pode intervir na nossa história. Feche os seus olhos em casa e vamos orar uma vez mais. Pai amado e Pai santo, a Tua palavra foi ministrada
nesta manhã, Senhor, foi proclamada, da mesma forma que o Senhor aplicou ao meu coração, eu compartilhei com a tua igreja. Meu Deus, esses irmãos receberam de bom grado a tua palavra, que é poderosa e infalível, Senhor. Nesse dia, ó meu Deus, que muitas pessoas estão com o coração sobrecarregado de ansiedade, preocupações excessivas. Pedimos, ó Deus, que a tua mão seja estendida sobre a vida dele, sobre a vida dela nesta manhã. Ó Pai, fortaleça-os em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa que está desanimado, desanimada, Senhor, estenda as tuas mãos, dê ânimo, coloca de pé, enche essa vida de vigor, de força do teu Espírito, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor interviu na história daquela mãe, te pedimos nessa manhã, nesse dia de domingo, Senhor, intervém na nossa família, intervém na nossa vida, intervém na cidade de Teófilo Otoni, intervém no estado de Minas Gerais, intervém no Brasil e nas nações, Senhor. Tu és poderoso para mudar o quadro que está aí, Senhor. Tu és poderoso para agir, ó Deus, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Pai, que os teus filhos tenham, ó Deus, estejam aprendendo mais acerca de ti nesses dias. Permaneça com o auxílio do teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Ó, que o Senhor traz alento para as almas abatidas nessa manhã. Abençoa a tua igreja, abençoe a vida dos teus filhos, abençoe a vida de cada um nesse dia, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga amém, você que está em casa, fale amém, que eu vou mandar um alô para todo mundo daqui a pouco, tá? Você que está aí ainda na nossa transmissão, diga amém ou diga glória a Deus, que eu vou mandar um abraço e um alô para cada um de vocês daqui a um minutinho. Eu só vou passar aqui alguns avisos para os irmãos e dizer para os irmãos da IBC, Igreja Batista do Calvário, aqui na Rua Concórdia, número 77. Irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então a palavra é: fica firme, sejam constantes e abundantes na obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aos irmãos nossos da nossa igreja, nós estamos impossibilitados de congregarmos como igreja, devido ao decreto estabelecido pelo prefeito de nossa cidade, devido ao número crescente de pessoas contagiadas na nossa região. Diante disso, foi colocado o decreto, se eu não me engano, na sexta-feira, em que proibiu a questão de reuniões, de aglomerações de pessoas. Sabemos, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo não concordando em partes, mas nós precisamos também acatar o decreto da autoridade máxima da nossa cidade. Mas nós não estamos impedidos de adorar, de falar acerca do Senhor. E eu sei de uma coisa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Então, diante disso, nós estamos com os nossos cultos, com transmissões ao vivo pelo nosso Facebook. Pedimos a compreensão de cada um dos irmãos. Tá bom, gente? Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão da nossa igreja. E vamos continuar em oração, intercedendo, pedindo a Deus para que essa situação passe, a fim de que nós venhamos novamente a congregar como igreja aqui na nossa comunidade, Igreja Batista do Calvário. Então, hoje à noite, às 19h30, nós teremos mais um culto transmitido aqui pelo nosso Facebook. E já tem uma palavra
poderosa ao seu coração. Sim, Marcos. E hoje nós estaremos transmitindo pelo YouTube. Eu quero pedir aqui encarecidamente os irmãos, você que está online aí, mais 25 pessoas, então corra lá, se inscreva no nosso YouTube, tá bom? É só você pesquisar Igreja Batista do Calvário Teófilo Otoni, que você vai encontrar lá o nosso canal no YouTube. Então, você que tem televisão fica até melhor para assistir, né, Marcos? Fica melhor porque você pode transmitir o YouTube, né? Pela sua tela de televisão aí, vai ficar bem grande para você, como se estivesse dentro da igreja aqui participando conosco. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube IBC Calvário, tá bom? É IBC Calvário. IBC Calvário. É mais ou menos isso. É só você pesquisar e você vai achar no canal do YouTube. Se inscreva que a transmissão também vai ser pelo YouTube. Tá bom, gente? Então, hoje à noite, 19h30, o nosso culto, a nossa transmissão, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Terça-feira, nós temos também o estudo bíblico ao vivo, né, online, e também na quinta-feira, uma palavra mais breve, e nós destinamos mais tempo para orar e intercedermos pela nação. Amém, gente? Eu quero aqui agradecer o irmão Marcos Martins, né, o nosso tio do som, da sonoplastia, que muito nos ajudou nesta manhã, né? O nosso irmão Diogo e a nossa irmã Érica, que nos ajudou aqui nessa manhã a fazer este louvor ao Senhor. E eu quero mandar um abraço para quem está ao vivo aí, nós temos ainda mais 2 minutos, isso. Mandar um abraço para o irmão José Ailton, a sua esposa, a irmã Irena de Fátima, a nossa irmã Patrícia Remígio. Fiquei sabendo que o Samuel ficou feliz demais com a Bíblia que ganhou ontem. Que Deus abençoe a vida do nosso irmãozinho Samuel. Um abraço também para a irmã Zete, nosso irmão José Rodrigues, irmã Enedina. Um abraço, José. Nosso irmão Reginaldo está pedindo oração por toda a família. Nós vamos orar no final. A nossa irmã Mãe Maria Felicidade. Aproveitar a minha mãe, Dona Geni, lá em São Paulo, os meus irmãos e irmãs, o nosso irmão Sérgio, nosso líder de diácono, irmão Sérgio, nosso irmão José Ailton, mais uma vez, pode subir aí, Davi Lucas, meu filho Davi Lucas, a minha filha Ana Letícia, minha esposa Renata, nosso irmão Thales, a minha esposa aí Renata, Deus abençoe, está fazendo aquele almoço para mim daqui a pouco, irmã Gledma, Deus abençoe, irmã Gledma, irmã Josélia, quem mais? Ale Martins, irmã Adriana, um abraço, irmã Adriana, irmã Rosângela Sá, mais uma vez aí, quem mais apareceu? Irmã Suelen, Deus abençoe, irmã Mila, um abraço, irmã Mila, irmã Neide Pereira, Neide Cristal, Rosângela, a nossa irmã Ilka, um abraço, irmã Ilka. Irmã Ilka, vizinha daqui da nossa igreja, né? Membra da nossa igreja. Josélia, quem mais apareceu? Irmã Rosângela Souza, Deus abençoe. Irmã Crislane, gente, sempre compartilha a nossa live. Deus abençoe, viu, Cris? Em nome de Jesus. Quem mais? Irmã Elizabeth Rodrigues, Deus abençoe a nossa irmã Elizabeth. Irmão Altamiro Gil, irmã Nera, Rafa, Sofia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, gente? Eu creio que acabou, tá? Você que também esteve conosco, ainda está, Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, reforçar o convite para logo mais às 19h30. Olha, Deus tem uma palavra forte. Você recebeu nessa manhã essa porção da palavra, não é? Prepare o seu coração, porque à noite Deus falará mais ainda ao seu coração. Vamos orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus, por esse dia abençoado que Deus nos concedeu. Pai amado e Pai santo, louvado seja o Senhor, que é soberano e está no controle de todas as coisas. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado, Senhor. Abençoe a vida de cada família neste momento, a família do Reginaldo que pediu oração. Senhor, a vida do nosso irmão Rogério, que ainda está em recuperação. Abençoa a saúde do teu filho, Senhor. Toma Teófilo Otoni
e as demais cidades nas tuas mãos nesse dia. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, irmão Reginaldo e família, nós entregamos a Ti, em nome de Jesus, que a graça do nosso Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Grande abraço, gente, e até logo mais às 19h30. Teu amor. Podemos cantar, não podemos? Vamos! Quem tem canela ainda, vem! 1, 2, 3, pulando! Oh! Vem cantando assim, oh! Oh! Canta aí! Nada vai me separar. Mesmo teu amor nunca falhou. Se é verdade pra você, se vira e canta aí, vem! Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria. Silêncio! 1, 2, 3, pulando!